Bem, gente, continuando a nossa aula, vamos falar da secreção do intestino delgado. Nesse segmento do trato gastrointestinal, nós vamos contar com uma série de estruturas que vão promover secreções, tanto de muco como também secreções de fluido volumoso que vai garantir os processos de digestão e absorção que acontecem nesse segmento. Então, vamos falar um pouquinho sobre as glândulas duodenais ou de Bruni. São glândulas mucosas tubulares, enoveladas e ramificadas. Como podemos observar nessa fotomicografia, onde nós temos um corte histológico da parede do duodeno. Observem a presença dessas glândulas logo abaixo da camada mucosa, ok? E observem que elas são bem abundantes nessa região. Estão localizadas na camada submucosa do duodeno, região entre o piloro e a papila maior do duodeno. O que é interessante também aqui de falar é que esse tipo de glândula não se estende por todo o intestino delgado. Também nós não vamos encontrar esse tipo de glândula no intestino grosso. As glândulas duodenais, elas são restritas à região do duodeno, ok? Secretam grande quantidade de muco alcalino. Esse muco alcalino decorre da associação de bicarbonato de sódio. O volume diário secretado é de 200 ml, com um pH variando de 8 a 8,9. Funções do muco secretado pela glândula duodenal, glândula de Bruni. Primeira, proteção da parede duodenal dos efeitos da acidez do suco gástrico. Então, aqui nós vamos ter uma função de barreira física mesmo, evitando o contato desse quimo ácido com as células que revestem a camada da mucosa. Ok? Então, tem uma medida protetiva mesmo, a barreira física, evitando o contato dessas secreções com a parede do trato gastrointestinal. A segunda função é neutralização do pH do quimo vindo do estômago. Então, como foi falado, o muco contém certa quantidade de bicarbonato de sódio e isso garante reações com o ácido clorídrico, formando água e dióxido de carbono. A água permanece aí participando dos processos digestivos e absortivos e o dióxido de carbono vai cair na corrente sanguínea e vai ser excretado através da respiração. Respostas para a secreção de muco pelas células duodenais. Então, essas glândulas elas vão responder a estímulos táteis ou irritativos, promovendo a sua secreção. Também vão responder a estímulos vagal, que vão causar uma secreção de muco. E também a hormônios gastrointestinais, especialmente a secretina. É interessante aqui de falar que essa região do trato gastrointestinal também vai receber descargas de secreções pancreáticas e biliar, que contém bicarbonato de sódio, colaborando ainda mais nas questões de neutralização do quimo ácido, ok? Sem contar da ação das glândulas duodenais na promoção desse muco alcalino. Então, vejam que nós temos aí secreções diversas que vão colaborar com a proteção desse segmento do trato gastrointestinal, com a proteção da região duodenal, que é aquela que tem primeiro contato com o quimo vindo do estômago. Bem, com relação à estimulação simpática, ela vai promover a inibição das glândulas duodenais. Isso é muito comum em indivíduos que se encontram estressados ou ansiosos, né? E que tenham uma estimulação simpática exacerbada. E então, o que é que vai acontecer nesses indivíduos? Vimos que a secreção de muco é uma medida protetiva da parede do trato, desse segmento do trato gastrointestinal. Se eu tenho a inibição da produção de muco, o que é que vai acontecer? Eu vou estar desprotegendo essa parede.
Então, quando o quimoácido chega nessa região, vai acabar provocando lesões nessa parede, o que vai caracterizar aí a formação de úlceras pépticas. Então, pessoas que são estressadas, ansiosas, elas têm uma tendência a desenvolver úlceras pépticas porque justamente a estimulação simpática acaba colaborando para o estabelecimento dessa patologia, uma vez que as glândulas duodenais não têm a sua secreção de muco estabelecida. Criptas intestinais ou criptas de Lieberkühn. Essas estruturas, elas tanto vão estar presentes no intestino delgado, como também elas vão estar presentes no intestino grosso. A fotomicografia aqui, ela ilustra essas criptas no intestino grosso. Por quê? Porque no intestino delgado nós vamos contar com as vilosidades, e aqui a gente não observa, a gente só observa essa invaginação mesmo, tubular, sem a presença dos vírus, ok? Mas lembrando que no intestino delgado há a presença dos vírus fazendo parte dessas estruturas, porque as criptas elas vão estar localizadas entre vírus, certo? Entre os vírus intestinais. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre essas estruturas. São depressões existentes na superfície do intestino delgado, como podemos observar aqui nessa fotomicografia, que não ilustra o intestino delgado, mas dá para a gente ter uma ideia. Percebam que elas invaginam e penetram nessa região da camada submucosa, ok? São formadas por glândulas tubulares simples, como podemos bem ver, sendo constituídas por células caliciformes, enterócitos e outros tipos de células. Estão localizadas entre os vilos intestinais, como foi falado, e são responsáveis por cerca de 1.800 ml de secreção diária, com pH ligeiramente alcalino, variando de 7,5 a 8. Então, nessas estruturas, além das células secretoras de muco, as células caliciformes, nós vamos encontrar outros tipos de células, principalmente os enterócitos, que são responsáveis pelos processos de digestão final dos nutrientes e, subsequentemente, a absorção dos mesmos, ok? Então, vamos seguir adiante. Vamos falar um pouco sobre as células caliciformes que compõem as criptas intestinais. Então, aqui nós temos uma figura que ilustra bem isso. Então, observem a presença da vilosidade e vejam que as criptas, elas se encontram entre cada vilo. É essa área aqui correspondente. Então, nós vamos ter a presença das células caliciformes, as células secretoras de muco, muco esse que vai ser responsável pela lubrificação e proteção das superfícies. Vamos encontrar também os enterócitos presentes nessas criptas e que vão secretar uma grande quantidade de água e eletrólitos sobre a superfície dos vilos. Vão absorver subsequentemente água, eletrólitos e produtos finais da digestão na região dos vilos, ok? Então, as criptas secretam essa água e esses eletrólitos, faz com que essa secreção ela seja volumosa o suficiente para garantir um veículo para os nutrientes que serão absorvidos pelos enterócitos dessa região, da região do vilo. Também nós vamos encontrar outros tipos de células, como, por exemplo, as células progenitoras, as células que têm atividade mitótica e que vai garantir a regeneração do epitélio. Também nós vamos encontrar células enteroendócrinas, nós vamos encontrar as células de Paneth, ok? Então, uma diversidade de células vão estar presentes nessa região, ok? Então, vamos seguir adiante. Mecanismos de secreção de líquido aquoso. Então, como é gerado essa secreção aquosa? Por meio da secreção ativa de cloreto nas criptas intestinais e também secreção ativa de íons de bicarbonato.
Isso faz com que ocorra a geração de diferença de potencial elétrico de sódio, garantindo o fluxo osmótico de água. Enzimas digestivas na secreção do intestino delgado. Bem, a secreção promovida pelas criptas intestinais, ou criptas de Lieberkühn, elas não produzem enzimas luminais. As enzimas digestivas elas vão estar restritas à borda em escova dos enterócitos que estão presentes nos vilhos intestinais, além dessas células serem responsáveis pelos processos absortivos. Assim sendo, a atividade enzimática é restrita à borda em escova dos enterócitos. Então, essas enzimas hidrolíticas são, na verdade, proteínas transmembranas presentes na membrana celular dessas células que vão apresentar atividade enzimática. Então, nós vamos observar nessas células a presença de diversas peptidases que vão desdobrar peptídeos em aminoácidos ou dipeptídeos ou tripeptídeos, sacarase, maltase, isomaltase e lactase, que vão desdobrar os disacarídeos a monossacarídeos, e lipase intestinal, que vai ser responsável pelo desdobramento das gorduras em ácidos graxos e glicerol. Com relação às células-tronco das criptas intestinais, estas terão atividade mitótica, renovando a cada 5 dias suas células. Isso é importante porque essa região ela sofre atrito, escoriações, então essas células conseguem manter essa rotatividade celular, garantindo a reposição. Regulação da secreção do intestino delgado. Os mecanismos regulatórios vão ser desencadeados por reflexos nervosos entéricos locais, desencadeado por estímulos táteis ou irritantes do quimo sobre o intestino. Secreção do intestino grosso. Esse segmento do trato gastrointestinal secreta muco com pH alcalino, a secreção diária de 100 ml, com pH variando de 7,5 a 8, contendo quantidade moderada de íons de bicarbonato que são secretados por algumas células não secretoras de muco, os colonócitos. Nessa fotomicografia, nós temos as criptas intestinais ou criptas de Lieberkühn, que são predominantes nesse segmento do trato gastrointestinal. Como podemos observar, são estruturas tubulares, são invaginações da mucosa, chegando até a região da submucosa. Bem, então o intestino grosso contém muitas criptas intestinais, criptas de Lieberkühn, em sua mucosa intestinal, caracterizadas por abundância em células caliciformes e enterócitos e um pequeno número de células enteroendócrinas. Percebam que o tipo de enterócito aqui são os colonócitos, ok? Não há pregas, exceto na porção distal, muito menos vílios, como podemos observar mais uma vez aqui na fotomicrografia. Com relação às funções do muco no intestino grosso, nós temos aqui 3, certo? Que vamos falar agora. A primeira, proteção da parede intestinal contra escoriações e ação da intensa atividade bacteriana. Então, aqui nós temos uma função de barreira física, ok? Que vai ser promovida por essa camada de muco que vai proteger a parede do trato gastrointestinal. A outra função é meio de adesivo para o material fecal. E, por fim, barreira contra os ácidos formados nas fezes. Regulação da secreção de muco. Vai ser promovida por estimulação tátil direta das células mucosas das criptas intestinais ou por reflexos nervosos que estimulam as células mucosas das criptas intestinais, bem como por estimulação parasimpática dos nervos pélvicos, podendo causar aumento da secreção de muco associado ao aumento da motilidade. Então, vejam aí a participação do sistema nervoso entérico e do sistema nervoso autônomo na regulação da secreção de muco,
bem como a estimulação direta de mecanos receptores que estão presentes nessas estruturas. Assim, em distúrbios emocionais, a estimulação parasimpática intensa acaba promovendo a secreção intensa de muco e também aumentando os movimentos intestinais a curto período. Então, o tempo aí é de 30 minutos. A cada 30 minutos é gerado esses surtos, fazendo com que o indivíduo elimine esse conteúdo contendo muco e muitas vezes ou não material fecal com aparência e consistência variável. A irritação intensa de segmento do intestino acaba promovendo a secreção de água e eletrólitos pelas células da mucosa, além de muco alcalino e viscoso normal. Isso provoca o quadro de diarreia, que consiste na perda de grande quantidade de água e eletrólitos, bem como fatores irritativos. Então, a função da diarreia é varrer esse agente irritativo do trato gastrointestinal, consequentemente, acaba também levando água e eletrólitos, podendo provocar no indivíduo um quadro de desidratação. Ok? Então, aqui concluímos a nossa aula. Aqui estão as referências utilizadas na construção desse material. As imagens foram obtidas através desses sites. E a gente termina por aqui.